novas habilidades. Pois bem, agora que adquiri um corpo humano, não posso ficar andando pelado para sempre. Então, solicitei que um conjunto de roupas fosse feito. Embora o corpo de slime seja certamente conveniente, ele tem falhas fatais. E essa falha é a falta de equipamento. Ou seja, além de alguns itens mágicos especiais, não consegui equipar nada. Não é como se eu sentisse frio ou algo assim, mas eu quero uma defesa extra. Equipamento que poderia me proteger de pelo menos um golpe. Além disso, os anões fizeram muitos artigos com os materiais que os goblins caçaram. Em primeiro lugar, vou preparar um conjunto de roupas infantis. Assim, eu fui para os anões. Ou mais precisamente, para a cabana de alfaiataria que foi recentemente terminada, aparentemente. O anão mais velho, Gar, estava ocupado ordenando às meninas, goblinas, e supervisionando a produção. Ei, Gar-kun, há algumas roupas que eu quero que você faça para mim. O que você está dizendo? Como você está pensando em usá-las? Você não pode usar equipamentos, não pode. Fufufu. Alha. Não me olhe assim. Você pensou que eu era um não pode usar nada, hein? Bem, não mais. O que? O corpo de Dana está crescendo, não. Uma criança, hein? Tixi. Não surpreso, bem. Eu posso me tornar um adulto, mas quero que você primeiro faça algumas roupas para esta forma. Oh, tudo bem. Então, vamos começar medindo o seu tamanho. Oi, Aruna. Deixo as medidas de Dana para você. Fui medido por uma das alfaiates, Aruna. Claro, embora eu estivesse nu, não fiquei envergonhado, já que não tem nada lá. Meu, quão fofo você se tornou, Rimuru-sama. Aruna disse enquanto escrevia as minhas medidas. Bonitinho. Quer dizer, eu sei que me acho fofo, mas para os goblins concordarem. Devo dizer que estou surpreso que os monstros tenham um senso estético. Decidi passar o dia seguinte testando minhas novas habilidades. Eu vou embora. Se eu quiser experimentar novas habilidades pacificamente, é melhor não ter ninguém por perto. Tendo notificado o Rigurdo de minha ausência, ordenei a todos que se afastassem. E, pelo centro da cidade, entro na caverna. O lugar onde conheci Veldora. Essa caverna subterrânea é ampla, estranhamente densa e, acima de tudo, desabitada. Os monstros da caverna ficam longe por medo. Agora, então, vamos começar a testá-los. Eu tenho habilidade única, metamorfo, habilidade extra, manipulação de fogo. Do gigante de chamas, clone, estado do fogo e limite da área. Então, com o que devo começar? Já que a clonagem parece promissora, vamos começar com o gigante de chamas. Estado do fogo, não ativaria como um slime. As chances são de que essa habilidade seja ativada apenas sob certas condições. Eu me pergunto o que elas são. Quanto ao limite da área, isso eu poderia usar. Mas, eu não entendo. Então, o objetivo da habilidade é selar a energia térmica dentro de uma barreira e evitar que ela vaze, Mas se eu posso ativar essa habilidade, por que não posso usar estado do fogo? Espere um segundo. Eu não acabei de colocar minhas mãos em uma barreira. Ok. Em primeiro lugar, a principal força dessa habilidade parece estar em prender oponentes. Uma habilidade bastante versátil, não é? O alcance máximo dos limites é de 100 metros, em forma de meia esfera. Não se expande no subsolo. O menor que consegui foi o suficiente para cobrir meu corpo. Seu efeito não mudou. Só o tamanho deu. É forte. Eu crio um clone em cima do qual afixei o limite. Então, atirei uma lâmina de água na barreira. Baxi. Foi repelido. É tão forte? Nesse caso, vamos experimentar a respiração de paralisia e a respiração nociva. Esse experimento mostrou que a habilidade usa muita energia mágica. Com a energia que deixei com o clone, a barreira resistiu ao sopro de paralisia, sem sofrer nenhum dano, mas desmoronou sob o sopro nocivo. Em outras palavras, enquanto eu fornecer energia mágica, a barreira se manterá. Então, criei um clone com uma quantidade considerável de energia mágica e estabeleci uma barreira. Estou planejando experimentar a habilidade Raio Negro do Lobo Negro. Como um lobo negro, é possível modificar o alcance e a força da habilidade. Seus 2 chifres longos são usados para alterar exatamente isso. Como um slime não tem chifres, use tudo, é como a habilidade funciona. Assim, defino o poder para o máximo e o alcance para um único alvo, fogo. Quanto à barreira, coloquei-a na configuração mais baixa. Se o tamanho for pequeno, o consumo também deve diminuir. O resultado: Shuduou! Nem a poeira sobrou. É muito perigoso. Então, acho que não posso confiar tanto na barreira. Em primeiro lugar, porque ela desapareceu se eu tenho resistência à corrente elétrica e resistência à flutuação térmica. De alguma forma isso não faz sentido.
Talvez essa habilidade, Relâmpago Negro, seja na verdade uma habilidade especial classificada sobre habilidades extras. Mas cara, isso me deu um arrepio nas costas. Ainda bem que eu não tentei descuidadamente em mim mesmo. Tais eram meus pensamentos honestos. No entanto, o fato de eu precisar imitar um lobo negro para usar essa habilidade limita muito sua aplicabilidade. Então, eu imitei o gigante das chamas e tentei usar estado de fogo novamente. O resultado foi que me transformei em uma nuvem de 2000 graus. Mas, como esperado, o calor se dissipa muito rápido se eu não mantiver a barreira. Essa habilidade também depende muito da situação. A propósito, quando eu uso com a barreira, estado do fogo, é uma habilidade incrível. Como esperado de uma classificação a mais. Ou seja, esfera de Freia é uma combinação da barreira e do estado de fogo que queima o oponente por dentro. Em outras palavras, qualquer coisa viva que respire ar certamente perecerá. Minha afinidade contra o adversário foi muito boa. Quanto a como usar a habilidade, considerarei isso mais tarde. Agora com relação à habilidade extra, manipulação de fogo. Eu não consigo explodir coisas como Shizu-san fez. Qual seria o truque? Eu não sei. Acenda um fogo na ponta do meu dedo, jogue fogo na palma da minha mão, esses truques de festa são fáceis. Além disso, consegui reunir calor na minha mão e irradiá-lo, me tornando assim um lançador de fogo. E espere, se eu juntar o calor, a potência aumenta. Quero dizer, normalmente, o fogo está a cerca de 200 graus Celsius. Se eu juntar, sobe para 1600 graus. Agora, assim como em lâmina de água, eu só preciso disparar essa energia mágica. Atingi o meu alvo a 10 metros de distância com uma temperatura superior a 1400 graus. Essa habilidade esplêndida eu decidi chamar de bala flamejante. Parece o finalizador de um certo alienígena, raio de dedo. Além disso, eu provavelmente posso apenas criar uma bola de fogo na minha mão e queimar meus oponentes. Eu faria algo tão perigoso quanto agarrar a cabeça de alguém e ameaçar queimá-lo. Sim, eu provavelmente faria. Além disso, como parece que posso aumentar ainda mais a temperatura com a prática, devo continuar fazendo isso até conseguir controlar uma explosão. Afinal, ao contrário das habilidades dos monstros, a prática leva à perfeição aqui. Agora, então, em relação à última nova habilidade. Isto é, Metamorfo. Esse nome soa muito como ladrão, que desagradável. Eu não vou acordar para nenhuma tendência criminosa, vou. Não que eu adormeça. De qualquer forma, vamos experimentar a habilidade. Mas, eu não tenho absolutamente nenhuma ideia de como fazer isso. Em um momento como este, grande sábio, salva o dia. Sensei, por favor. Solução. Os efeitos da habilidade única, Metamorfo. Fusão, a habilidade de se fundir em um único ser com o companheiro-alvo. Divisão, a capacidade de separar-se e o ser que possui você. Se o alvo que está sendo separado não tiver uma forma física, ele poderá desaparecer. Essas duas habilidades são suas. Eu vejo. Então a aparência diabólica de Shizu-san foi o resultado dessa habilidade única, hein? Apenas minhas primeiras impressões, mas essa habilidade não combinaria bem com a minha. Embora este corpo de slime não sue, eu certamente senti suor frio com esse pensamento. Este é essencialmente o primeiro passo para entender as habilidades de um oponente. Mas, mais importante, não posso usar isso para apagar suas habilidades. Solução. Habilidades gravadas na alma não podem ser separadas nem destruídas. Infelizmente, não era tão onipotente. Mas, tenho certeza que vai combinar bem com minhas habilidades. Por exemplo, eu poderia combinar com os monstros que eu imito. Shizu-san havia combinado com o Ifrit que residia em sua consciência, eu também poderia me tornar um demônio dessa maneira. A transformação do diabo deve ser algo como substituir as habilidades do corpo original com o desejado. Talvez como opção, eu também possa mudar minha aparência física. Assim, tento imaginar. Para sobrepor as habilidades do gigante de chamas em cima do slime. Eu não estava planejando nada espalhafatoso, mas meu rosto aumentou a temperatura para 200 graus. Parece que agora posso usar estado do fogo, mesmo nesta forma. Ao ativar essa habilidade, minha aura se tornou a de uma chama. Minha temperatura facial também subiu mais de 1400 graus. Parece que isso poderia ser usado como uma arma agora. Se eu for capturado, eu provavelmente poderia usar isso para escapar. Assim, tentei me fundir com todos os monstros que comi até agora. A aranha me deu manchas brancas. Como uma centopeia, criei presas. Bruto. O lagarto me fez crescer escamas. O morcego me fez brotar asas como as de um demônio. Um slime com asas de demônio. Parece bem legal na verdade. Como o lobo negro, fiquei preto e cresceu 2 chifres. Chifres como os de um unicórnio. Mas, como não consigo ver, ainda me preocupo com a localização exata dos chifres.
Em seguida, a cobra preta. Meu corpo estava coberto por um padrão dourado. Agora, mesmo como um slime, posso usar todas as habilidades. Quanto ao visual, agora, eu poderia fundir várias vezes. A resposta, sim. No entanto, não mais do que 2 vezes. Eu não poderia gerenciar um terceiro. No entanto, a maioria das habilidades dos monstros não requer fusão. Mesmo que a potência da habilidade diminua, contanto que eu possa realmente usá-la, não vejo muito problema. As habilidades que eu realmente preciso transformar são Estado do Fogo e Black Ligating, apenas elas. Embora não seja uma habilidade, preciso imitar o morcego para usar suas habilidades de voo. Eu posso criar asas que não voam, no entanto. Portanto, gigante de chamas, lobo negro ou morcego gigante, escolha 2 deles de acordo com a situação em questão, que provavelmente se tornará a estratégia básica de agora em diante. Bem, desde que suas habilidades sejam úteis, é claro. A propósito, se eu tentar fundir enquanto estou imitando, posso misturar um total de 3 corpos. Assim, tornei-me uma quimera. Muito obrigado. Não, na verdade, o poder intimidador dos monstros não muda muito. O lobo negro e a cobra são, afinal, os mais perigosos que tenho. O que quer que eu use como base, o poder não muda muito, mas o lobo negro é uma base muito superior devido a uma velocidade inerentemente maior. Então, quando eu estiver em apuros, vou depender dele como de costume. Como, então, as habilidades mudam quando a base é humana? Foi meu próximo pensamento. O mérito primário da forma humana é a capacidade de equipar as coisas. Considerando que qualquer monstro e fera mágica que eu imitar, inadvertidamente, faltará equipamento. Além disso, certamente existem habilidades poderosas a serem usadas enquanto em formas humanas. Mas por enquanto, deixe-me discutir as mudanças visuais. Gigante de chamas, meu cabelo e olhos ficaram vermelhos. Lobo negro, meu cabelo ficou preto, com 2 cachos saindo. Onde estão as orelhas e o rabo? Caramba! Serpente negra, meus olhos ficaram verdes e parecidos com cobras. Mãos e pés ficaram cobertos de escamas e cresceram garras. Morcego gigante, eu criei asas de demônio. As habilidades que não posso usar sem imitar são as mesmas de antes. Então, se eu obtiver algumas espadas amaldiçoadas no futuro, essa aparência pode se tornar a norma para o combate. Agora que penso nisso, provavelmente deveria tentar fazer um desses. Se alguma coisa, eu posso fundir com substâncias inorgânicas também. O que isso significaria? Provavelmente ganhando atributos e habilidades especiais inerentes à arma ou algo assim. Embora isso seja certamente algo que eu gostaria de testar, eu realmente não sei nada sobre esse tópico. Além disso, para derrotar o Lorde Demônio, eu não deveria estar procurando por alguma espada sagrada. Bem, quando eu entrar em algum reino, vou dar uma olhada. Eu esqueci completamente de testar minhas resistências. Primeiro anotar, junto com a habilidade extra, manipulação de chamas, eu adquiri resistência a ataques de fogo. Mas mesmo assim, certamente, se eu fosse jogado ao sol, queimaria e morreria. Assim, a questão é o quanto posso resistir. Isso, eu só tenho que testar com minhas próprias habilidades. Até agora, eu temia as consequências, e evitava tal prática, mas hoje sou um slime diferente. Assim como eu havia considerado enquanto testava Raio Negro, antes, é hora de experimentar no meu próprio corpo. Eu tenho que descobrir quanto dano eu posso suportar. Embora eu me preocupe um pouco, este experimento é absolutamente crucial. Eu crio um clone e o controlo. Claro, como um slime. Se eu fizesse isso parecendo uma criança, o que os leitores pensariam? O clone atual parece uma criança, mas também posso fazer um de slime. Além disso, se eu me acostumar com isso, parece que também posso replicar o equipamento que usei no momento da clonagem. A habilidade de clonagem é limitada apenas na medida em que suas habilidades únicas permitem. Primeiro, grande sábio. Desde que o usuário esteja dentro de um raio de 1 km, um clone pode ser criado. Caso o usuário ultrapasse esse limite, o link de consciência é cortado e o clone só pode responder a comandos básicos. Como a visão é sempre compartilhada e uma ordem pode ser alterada a qualquer momento, o clone pode ser usado para missões de reconhecimento de longo alcance. Segundo, predador. O estômago só pode liberar o corpo verdadeiro. Um clone pode ser predatado e armazenado, mas não pode ser extraído. No entanto, feedback sobre habilidades, etc., podem ser adquiridos. Terceiro, metamorfo. Apenas uma fusão é permitida. A divisão permanece inalterada. Após extensa pesquisa, algumas limitações foram reveladas, mas a habilidade permanece bastante poderosa. Assim, eu testei algumas vezes com meu clone. O resultado, lâmina de água, é muito poderoso. A serpente negra cai após um único ataque. Lobo negro, depois das 2
O resto você mesmo pode adivinhar. Bala flamejante é apenas um raio disparado pela ponta dos meus dedos, mas terrivelmente poderoso. No entanto, como um ataque penetrante, a morte do inimigo não é garantida. Enquanto a cabeça e os sinais vitais se tornam seus pontos fracos, eu tenho que atingi-los primeiro. Por exemplo, embora eu tenha atirado na cabeça da cobra, ela não caiu. Se eu tivesse baixado a guarda, poderia ter sido derrotado. Assim, embora seja mais forte que lâmina de água, é mais difícil de matar. Eu tinha aceitado este ponto com muita facilidade. A habilidade mais forte é Raio Negro. O par mais forte é Lobo Negro e Gigante de Chamas. O clone não morreu imediatamente com barreira e estado de fogo invocado. Em vez disso, devo dizer que de alguma forma consegui derrotá-lo. Talvez seja melhor pensar no estado de fogo como uma habilidade defensiva e não ofensiva. Mesmo assim, além da combinação mais forte, nenhuma habilidade encontrada até agora pode se defender dela. Além disso, ao imitar, se dano suficiente for recebido, eu volto ao normal. No entanto, o dano incorrido não é transmitido ao corpo verdadeiro. Assim, se eu morrer de um único ataque, isso pode ser chamado de exagero. E assim, obtive vários dados. O resto pode ser verificado através das simulações do Grande Sábio. Assumindo a aparência de uma criança, começo a sair. Ao longo do caminho, encontrei uma centopeia, que rapidamente fugiu ao me ver. Fufufu. Minha presença foi finalmente reconhecida. Embora aos olhos eu pareça uma criança,